vocês. Estamos aqui com a Manu, né, que vai ajudar a gente aí nessa apresentação. Vou apresentar a Manu rapidamente. Aqui tem um QR Code para quem quiser, né, tá aí nas mesas também, quem quiser fazer um agendamento, conhecer um pouquinho mais das soluções, né, que a gente vai estar falando aqui. Acho que esse é um tema super importante, né, da reforma tributária. Toda empresa está com seu grupo de trabalho, as discussões internas, né? Acho que tinha muito um foco ali de estar preparado para janeiro, mas ainda tem muita coisa para acontecer, então é sempre bom ter a Manu como especialista aqui. Apresentando um pouquinho da Manu, né? Especialista em estratégia tributária, crescimento empresarial, mais de 20 anos aí como executiva, trabalhou já em grandes multinacionais. Também é empresária, fundadora aí da Samway Consultoria, sócia da Tax Group e da MCZ Advocacia, e também mentora aí de C-Levels e tributaristas no método Projetar, e palestrante referência aí nacional, né? Já em reforma tributária, participou em várias entrevistas aí de vários meios de comunicação importantes falando sobre o tema. Então, vou passar para ela aqui. Obrigado, Manu, pela presença, por nos ajudar aqui nesse evento. Tá bom? Obrigada, Pedro. Tudo bem, gente? Vocês estão bem, comendo bem, já bebendo bem? Porque esse assunto não é tão gostoso, então é melhor vocês se sentirem mais à vontade. Bom, prazer estar aqui falando desse tema que eu respiro, né, que é reforma tributária. Eu já sou tributarista, contadora, advogada, especialista no tema há mais de 20 anos, fui líder da área tributária de grandes multinacionais, e há 4 anos que eu abri a minha consultoria e também me tornei sócia criando aí da Tax Group e da MCZ, criando um hub de soluções tributárias focadas nessa grande mudança que a gente vai falar agora, que é a reforma tributária. Bom, então acho que o primeiro ponto é falar que a reforma tributária, ela é muito mais, e talvez o menor dos impactos seja, de fato, impostos. Eu acho que o grande ponto da reforma é uma mudança. A gente está vivendo 2 grandes transformações, que é a tributária e a tecnológica, e a gente vem vendo, ao longo do tempo, ao longo dessa jornada de reforma, uma mudança de negócio também, né? Então, ela vem aí, eu acho que vocês já ouviram falar que há mais de 30 anos se discute a reforma tributária, e a gente, há 3 anos, basicamente, ela tem sido aprovada, então primeiro com a emenda constitucional, depois a lei complementar, então está vindo, né, cada vez mais a regulamentação, mas basicamente nós já estamos vivendo a reforma tributária. Então, e ela foi uma guerra de lobbies. Durante não só a sanção presidencial da emenda constitucional, mas durante ali a lei complementar e as definições de alíquotas, a gente viu um lobby muito grande, o Senado sendo cada vez mais procurado, né, muitas reuniões do Senado justamente de setores da economia, tentando ali brigar pelo seu. Então, mostrando cálculos, mostrando os impactos. Por quê? Porque muitos setores são beneficiados. Ainda são, né? Porque a gente ainda não passou pela transição total. São beneficiados. E a reforma tributária, ela vem equilibrar todo mundo. Então, bom, serviço pagava menos, em comparação com uma indústria, e aí cada setor tinha os seus benefícios fiscais. Juntando isso, a gente tinha os benefícios, a guerra fiscal, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, cada um pagava uma coisa. Então, a ideia da reforma é justamente equilibrar os setores, e que ainda assim não foi 100%, e isso muito por conta dos lobbies, cada um ali tentando provar que precisava de uma redução da alíquota. E, de fato, hoje a gente tem alíquotas diversas, então 100% do IVA, tem redução de 60%, redução de 30%, e aí vai. Então, o que era para ser super simples não é tão simples assim. E a corrida, né, real de Receita Federal, estados, municípios. Então aqui tem uma guerra política muito grande, porque cada estado tinha a sua autonomia para legislar, cada município tinha autonomia para legislar também quando fala do ISS. E o que acontece? Com a reforma tributária, o IVA, ele passa a substituir CBS, que é PIS e COFINS, e substitui aí o ISS e o ICMS. Então, o poder que os estados e municípios tinham antes de legislarem, eles perdem. Então, porque agora é um tributo que vai ser gerido por um comitê gestor e distribuída a parcela para os estados e municípios. Então, imagina a guerra que foi isso, porque ninguém queria perder.
o seu pedaço. Então, tem muito, eu já falei com muitos prefeitos e eles reclamam, agora a gente vai receber mesada, ninguém está entendendo nada. E a gente tem a sensação que eles se conversam, né, que existe uma integração, e não. Então, para vocês terem uma ideia, até essa alíquota de 26,5%, o IBS, a parcela do IBS, que é de estados e municípios, eles terão autonomia para definirem as suas alíquotas dentro de uma alíquota padrão. E isso precisa de uma lei, e muitos não têm nem ideia. Então, quem não fizer vai manter a alíquota padrão, mas muitos estados e municípios definirão as suas alíquotas dentro desse IVA, que é padrão de 26,5%. Confuso, mas a gente vai entendendo um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá, o encontro de forças, né? Por que eu falei que antes a gente estava vivendo uma reforma de tecnologia também? Então, aqui é só uma imagem para mostrar que a gente está vivendo a reforma tributária e a reforma da tecnologia. O que antes a gente declarava, a empresa declarava, demorava 1 mês para enviar para o fisco, ou 1 ano para enviar, por exemplo, uma ICF, uma ECD, que você demorava 1 ano para enviar e o fisco tem 5 anos para validar, demorava-se para ter essa validação. Continua o prazo prescricional e decadencial de 5 anos, porém, o documento, antes a gente tinha DCTF, como uma declaração de confissão de dívida. Agora vai ser a nota fiscal, gente. Emitiu a nota eletrônica, padrão nacional, todo mundo vai emitir nota fiscal eletrônica, inclusive os estados e municípios terão que fornecer essa nota fiscal nesse padrão para o que for de operação de comércio e serviço, e isso alimenta a base do governo. Então, o que era mensal passa a ser diário. O que era informação que você declarava e enviava, o fisco vai captar através das movimentações de nota fiscais e vai compor a apuração e vai te mandar, como a apuração pré-assistida da declaração de imposto de renda. Então vai ser mais ou menos isso para IBS e CBS. Então ele te envia, em tempo real você vai ver o que tem de crédito disponível e você vai poder abater. Então a sistemática muda. E a gente tem visto cada vez mais um controle do Estado, tanto na base financeira, então movimentações financeiras, batendo com informações imobiliárias, que antes não existia, esse cruzamento, né? Então Estado, município, cartório, todos agora serão conectados, né? E você também não tinha essa informação comercial tanto em tempo real, que era com que hoje vai ser com base nas notas fiscais. Então, vou dar um exemplo aqui, gente. Emitiu uma nota, não é o caso de ninguém, mas a gente sabe que o Brasil tem muita sonegação. Muita gente emite nota, meia nota, recebe nota cheia, mas emite ali a meia nota. Não existe mais isso, porque à medida que você tiver uma movimentação financeira que não tiver coerente com seus documentos fiscais, você vai ter que justificar aquela entrada de dinheiro. Então, cada vez mais, em tempo real, nós estaremos sendo, e as empresas estarão sendo fiscalizadas. E, na verdade, tudo isso é um puxando do outro, né? Porque antes o crédito, a gente vai ver mais pra frente, vinha simplesmente com a emissão da nota. Agora o crédito do imposto vem com pagamento efetivo. Então, se o seu fornecedor não paga o imposto dele, você não toma crédito. Então, o que vai acontecer? A gente vai pressionar cada vez mais a cadeia para ser adimplente. Então, isso aqui, e isso em tempo real, tecnologia. A empresa que não tem tecnologia, que é tudo no Excel, que acha que vai sobreviver com a reforma tributária, assim, infelizmente, estou aqui para te dizer que não sobreviverá. Tá? Então, isso é um ponto muito importante. Quem diz isso não sou eu, né? É o Robson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, que já disse aí, inclusive o Haddad disse também que a tecnologia da reforma tributária é 156 vezes maior do que a do Pix. E o Pix hoje é uma referência, né, em tecnologia bancária. Então, pessoal, isso aqui é o gigantismo da reforma tributária. Bom, vamos lá. E o que muda? Então, basicamente, muita coisa muda, mas a gente vai falar aqui do principal, que são esses tributos, PIS, COFINS, IPI, que está aqui 2 vezes, ICMS e ISS. Mas, basicamente, são 5 tributos que serão extintos e virá aqui o IBS, CBS, unidos se tornam o IVA dual, a uma alíquota média aí de 26,5%. Como eu falei, os estados e municípios poderão definir as suas alíquotas quanto ao IBS, o CBS não. Então, aqui, e o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? É um imposto que vem num caráter muito mais punitivo, né? Então, tudo que causa mal, externalidade negativa, serviços e produtos que causam mal à saúde e ao meio ambiente terão essa taxação. Então, existe uma lista
de operações que terão, então, extração de minério, petróleo, cigarros, bebidas, então vinho, que a gente gosta de tomar de vez em quando, terá um aumento de preço. Então, todas as bebidas açucaradas também estão aqui dentro. E aqui é muito discutível, né? Porque quando a gente fala de uma mudança cultural, buscar melhoria de saúde e meio ambiente, não é só taxar, é você mudar a consciência, você trabalhar muito mais a base do que simplesmente sobretaxar alguns produtos e serviços. Mas tem essa lista definida lá do que para o governo causa mal à saúde e ao meio ambiente. Então esses tributos serão extintos e virão esses daqui. Então cada um, como eu comentei, então PIS e COFINS tinham cada um a sua legislação, que eram muito parecidas, o IPI a sua legislação, o ISS 5.000 legislações, e ICMS aí 26 mais o Distrito Federal, então 27. Então essa loucura que era gerir a área tributária vai passar a ser mais simples depois da transição. É o que eu falo, né? A gente ouve muito o governo falar, vai melhorar, mas até melhorar vai piorar muito, muito. É que nem uma reforma, né? Quem já passou em reforma aqui, eu passei há pouco tempo. Você quebra tudo, fica aquele caos para depois se tornar algo melhor. Então a gente está vivendo o início do caos, tá? E aí vem muitas mudanças com a reforma tributária. Uma delas como a gente falou, esses tributos que serão extintos. Outra grande mudança o imposto passa a ser, é possível tomar o crédito, mas se o pagamento anterior ocorrer de fato. Então aqui está muito vinculado cada vez mais o pagamento, né, financeiro com o tributário. Outro ponto acabam as guerras fiscais, como a gente conhece. Eu sempre falo isso, vai acabar do jeito que a gente conhece. Mas numa conversa mais profunda a gente fala sobre isso, mas eu acredito que vai continuar tendo de outra maneira. Mas o que isso significa? Como acaba o ICMS, todos os benefícios atrelados ao ICMS, quem já ouviu falar, a empresa sai daqui e vai para Camaçari, ou vai para outra região incentivada porque paga mais ICMS, ou abre um centro de distribuição em Extrema, deixa de pagar 18% de ICMS, paga 1,3% ou 3%, é uma diferença absurda, né? Então, as decisões não eram tomadas única e exclusivamente pelo propósito de negócio, né? Pela eficiência operacional, mas sim pelo aspecto tributário. Então, isso tende a acabar, por quê? Todo mundo vai ter a mesma tributação, não importa onde você está. Então, outra grande mudança, o tributo passa a ser devido não onde você está localizado, então não importa se a minha fábrica, meu centro de distribuição, minha empresa de serviço está em Barueri ou está aqui em São Paulo, vai pagar a mesma coisa. E passa a ser, o imposto passa a ser devido no local do consumo. Então, qual vai ser a forma e qual já é a forma de pensar? Muda. Não onde eu estou, mas onde o meu consumidor está. Então, faz sentido eu estar nos mesmos lugares que eu estou hoje, se eu tenho um custo logístico maior, por exemplo, se o meu consumo, onde está, qual que é o mapa dos meus clientes, né, do consumo do meu produto e serviço. Então, isso é muito importante. E aí, aqui também, outro ponto, de novo, falando de tecnologia, a gente precisa saber de dados. Onde está o meu consumidor, quem é o meu consumidor, quem é meu cliente, onde ele está localizado. Enfim, a gente vai falar um pouco mais de dados. Aqui, o impacto imobiliário. Naturalmente, lugares que tinham mais incentivo tributário, empresas iam, né, existia mais interesse. Perdendo esses incentivos, será que as empresas vão continuar lá? Então será que elas vão vir onde o seu consumidor está? Onde o consumidor está? Normalmente, a maior massa é Sudeste. Como que você acha que o mercado imobiliário vai reagir? Onde tem demanda, onde tem procura, né? Então a gente começa a perceber também, e fora os impactos tributários no setor imobiliário, que terá aumento. Por exemplo, aluguel não era tributado, passa a ser tributado, né, pelo imposto sobre consumo. Então, outros, né, como eu comentei, imposto seletivo, extração de minério, vai ter esse tributo a mais. A extração de minério, você usa vários materiais, né, desse tipo na construção, tende a também encarecer. Então, toda a cadeia passa a ficar mais cara e, naturalmente, o preço final dos imóveis também. Então, é uma mudança. Por isso que a reforma tributária, ela é muito além do que imposto, gente. É negócio, é como que as coisas vão começar a acontecer
daqui para frente. E o outro ponto é o impacto reputacional, né, que é o custo de sair desses lugares. Eu me preocupo muito, pessoalmente, com os empregos dessas regiões, porque quando uma empresa vai para regiões que tenham menos investimento, que tem menos, né, desenvolvimento, ela desenvolve toda aquela região, tanto a parte de infraestrutura, empregos, escolas, tudo ali muda. E quando realmente uma empresa sai, faz muita diferença. Então, vamos ver como vai ficar isso daqui para frente, né? Bom, e aqui, gente, é um ponto de atenção, porque quando a gente fala de perda de benefício fiscal, o governo disse o seguinte, olha, eu vejo muito pouca gente falando disso, inclusive o governo, né? Mas ele fala que vai existir um fundo de compensação que compensará empresas que tiverem uma perda relevante de resultado por conta de perda de benefício fiscal. Então, isso você precisa provar, você precisa fazer uma habilitação. Então, você tem que fazer todo um cálculo dos seus benefícios, quanto que com a reforma tributária você vai ter de perda. Então, esse fundo de compensação, ele vem para compensar tanto empresas como também estados e municípios que tiverem algum tipo de perda de arrecadação. Então, corram, isso aqui é devido, é preciso fazer uma habilitação, para que, se você tem algum tipo de benefício, como crédito presumido, né, outorgado, diferimento, enfim, uma infinidade ali de benefícios do ICMS, é possível aqui também pleitear essa compensação. Bom, e aí uma outra grande mudança é o split payment. Alguém aqui já ouviu falar? Acho que muita gente já ouviu falar. Que basicamente o tributo o contrato, né, a oficial me contrata para dar essa palestra. Na hora que eles forem me pagar, ele já vai... O que o sistema faz? O que é seu, o que é do fornecedor, e o que é direto do fisco. Então, o que eu teria um mês para apurar, para declarar e pagar, é retido naquele momento. Então, isso, gente, tem um impacto de fluxo de caixa muito grande. Quando a gente fala de empresas de médio e grande porte, que tem controle, que tem caixa, é uma coisa. Você falar do pequeno, que isso para ele faz muita diferença, que 70% da economia do Brasil, ou mais, acho que de 75% a 90% são empresas do Simples Nacional, né? São pequenos empreendedores. Então, assim, o impacto no fluxo de caixa é muito grande. Eu tive um momento, um petit comité com o Bernard Api, que é o pai da reforma tributária, e aí depois que acabou, eu falei, mas isso aqui, você sabe que vai quebrar muita empresa, né? Porque a realidade, uma coisa é o dever ser, outra coisa é a realidade. A realidade é que muitas empresas usam o dinheiro do tributo ali, eu não estou falando que é certo ou errado, estou falando da realidade, para se financiar, pagar funcionário, pagar, né, se manter, para depois entrar num refis, paga parcelamento. Não vai, isso vai acabar. Então, aí ele falou, a gente sabe disso, e na cabeça dele empresário que não tem como pagar imposto não tem que ser empresário, tem que voltar a ser CLT. Mas será que todo CLT tem espaço para todo mundo, assim? Então, às vezes a gente vê uma falta de noção da realidade muito grande do governo da vida real. Mas é isso. Mas isso aqui, gente, não entra em vigor agora. Entra em vigor a partir de 2027, em fase testes. Isso aqui não será obrigatório, né? Por enquanto, a partir do ano que vem, a tendência é, em 2028 e mais para frente, realmente ser um processo obrigatório. Bom, e aqui a gente não fala só da reforma do consumo, mas também a reforma da renda. Em tese, ia acontecer em fases, a gente sofreria primeiro o do consumo, depois viria da renda, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a reforma da renda também está super em alta, né? A gente viu a correria do ano passado para que as medidas fossem aprovadas pelo Congresso para poder valer a partir desse ano. Então, o que isso significa? Acho que eu não coloquei aqui, mas quem tem rendas abaixo até R$5.000, isenção, né, isso mensal, tem isenção do imposto de renda. Por outro lado, a conta tem que ser paga, né? Então, quem paga essa conta são as pessoas físicas ou empresas que têm ou empresas porque tem outros tipos de tributação que também aumentaram, né? Mas os dividendos pagos acima de R$50.000 para sócio pessoa física ou para pagamento no exterior tem retenção de 10% na fonte. Então, se você paga 52 mil de dividendos, não é sobre 2, tá? É sobre 52 a base. Então, aqui a política de remuneração é muito importante ser revista também. Planejamentos tributários, holding familiares, aqui passa a ser muito
muito importante também. Outro ponto aqui, eu fiz uma brincadeira, né, de fim do JCP, porque o governo acho que quer tirar esse JCP de qualquer forma, mas por enquanto o fim não chegou. Teve um aumento de também o imposto retido na fonte sobre juros sobre capital próprio, que é uma maneira de remunerar também o acionista, passa de 15% para 17,5%. Outro ponto do imposto de renda é lucro presumido. Então, o governo, na Lei Complementar 227, ele veio reduzindo 10% de vários benefícios fiscais federais. Incluiu o lucro presumido aqui nessa conta. Tem medida judicial já favorável, mas considerando que lucro presumido é benefício, e aí aumentou a base em 10%, 10 pontos percentuais. Então, acima de 5 milhões. Então, aqui, para o lucro presumido, também teve um aumento de carga tributária. E aí, outras grandes mudanças, porque a gente está falando de renda e patrimônio, que é o ITCMD, que deixa de ser uma alíquota de definição estadual, aqui, por exemplo, em São Paulo era até 4%, passa a ser progressivo, podendo chegar até 8%. Então, gente, todos os lados. Se tiver um furo no seu bolso, o governo está lá embaixo para pegar. Bom, é muita coisa e precisa ter um olhar tributário muito estratégico aqui. Bom, e a transição começa aqui em 2026, em fase testes, então nós já estamos vivendo. Então acho que a maioria das empresas correndo atrás aí de ajuste em sistemas, campo da nota fiscal, o IBS, CBS, né? Isso aqui é só o começo. Então, à medida que vier aumentando aí o impacto da reforma, isso tem que estar no sistema também. A virada passa a ser, em tese, esse ano ainda não tem impacto financeiro ali real, de pagamento de tributo, né? Quem estiver em compliance, conseguir entregar as declarações acessórias corretas, não tem o pagamento do IBS-CBS lá, a alíquota de 0,9 e 0,1. Então é importantíssimo isso, pessoal, tá com tudo correto, certinho lá na declaração e na nota fiscal. E a virada acontece o ano que vem, que é a extinção total do PIS/COFINS. Então, um ponto aqui, um parênteses. Esse tributo vai acabar. Esses tributos vão acabar. Então, gente, busquem os créditos. Sempre falo isso, né? Busca crédito, o que tem lá no passado por erro, porque não foi visto. Olha tudo, né? Claro que com uma consultoria confiável, que vai dar um respaldo, que realmente não vai colocar vocês em exposição. Mas olhem, né? Porque é direito. Então, recuperem o que existe aí no passado, que passou batido pela complexidade do sistema, e tomem. Então, a partir do ano que vem, acaba o IBS-CBS, o PIS/COFINS, e entra o CBS integralmente, tá? Então aqui já é uma mudança muito grande. Aí em 2029 a gente tem uma transição gradual do ICMS e ISS. Então começa a diminuir o ICMS e começa a aumentar aí o IBS. E com isso também diminuem os incentivos fiscais. Então quem tem incentivo fiscal, olha para isso, porque isso impacta o seu preço. E aí, de novo, impactou, teve um efeito negativo, busque o fundo de compensação. Bom, e aí em 2033 a gente tem implantação total. Aqui também entra o split payment, entra o imposto seletivo, aqui já no ano que vem. E aqui a implantação aí definitiva a transição total da reforma tributária. Então a gente tem bons anos até chegar no fim, né? Bom, pessoal, e alguns setores, né? Claro que cada setor da economia tem um impacto muito grande, tem que ser analisado ponto a ponto. Aqui eu trouxe de uma maneira bem superficial, porque não dá para entrar, mas a indústria, acho que quem ganha, né, mais com a reforma tributária é a indústria, porque a indústria já tinha uma carga tributária muito pesada. Então já tinha lá ICMS, IPI, se prestava serviço também tinha o ISS, né? Então você já fala de alíquotas de 18%, né? Em regra 18%, IPI 10 a 15%, mais o PIS e COFINS a 9,25%, então já tinha uma carga tributária muito pesada. Em comparação, o setor de serviços já tinha lá uma carga tributária menor, né? O ISS de 2 a 5%, mais PIS e COFINS, dependendo do regime, se fosse cumulativo 3,65%, não cumulativo 9,25%, mas assim, já pagava menos. Então a ideia é equilibrar todo mundo. Então a indústria ficou feliz, né? Realmente, quando a gente olha, até para o setor agro, eu tenho clientes que no setor agro eu vi, foi super benéfica a reforma tributária. Então não é para todo mundo que é ruim, não. Tá? Então às vezes a gente ouve muito sobre a reforma e realmente é mais um, não sei se vocês viram, né? Eu gosto disso. Sou doida mesmo, eu adoro essas coisas, mas eu gosto de ficar acompanhando. Então, eu vi o orçamento aprovado do governo para o ano que vem. A gente arrecadou menos de 4 trilhões esse ano. O orçamento para o ano que vem
é de 6,5 trilhões. Essa diferença é tributo novo, gente, é dinheiro que vão arrancar, né? Então aí quando você vê, ok, o orçamento está sendo do governo 6,5 trilhões, como que vai ser distribuído isso? 5 bilhões em fundo eleitoral, aí 66 bilhões em emenda parlamentar, que cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Então assim, aí você olha e fala, tudo bem, se tivesse um aumento, mas com uma arrecadação justa, né, com uma distribuição justa, a gente ficaria feliz de pagar, né? Então, mas trazendo para os setores, nem todo mundo vai ter um impacto negativo. Por isso que cada negócio tem uma realidade diferente, tá? Mas a indústria tende a ser mais interessante porque também tem muito crédito para tomar. Aí o comércio também tem a questão do fim do ICMS-ST, que libera caixa, tem estoque, também tem uma tributação mais alta. Então, também tende cada um, mas tende a ficar melhor. Serviço é onde vai ter um impacto maior, sem dúvida nenhuma. Não peguei nenhum cliente até hoje que foi positivo. Todos vão ter um impacto realmente. O que tem de benefício é que, assim, vai vir novas demandas para o mercado, né? Então, quem entender que a reforma é oportunidade também está na frente. Mas, em termos de carga tributária, realmente o setor de serviço tem um impacto muito grande. Pressão por formalização. Aqui, o agro, né, o produtor passa a ser, que antes podia ser em pessoa física, agora acima de 3,6 milhões tem que ser contribuinte, tem que se tornar pessoa jurídica. E existe uma força muito grande, né, uma pressão muito grande do governo para a formalização. Então, não sei se vocês ouviram falar do nanoempreendedor. O nanoempreendedor é uma outra modalidade antes do MEI, né, que é de manicure, de motorista de aplicativo, que é um controle, um cadastro, que ele ainda não tem uma tributação de IBS, CBS, mas para que ele tenha acesso a alguns serviços, né, sociais, ele precisa ter esse cadastro, e aí ele precisa declarar quanto ele recebe. Então, o governo está querendo tirar essa informalidade, o que também não é que é ruim, né? A gente também reclama da corrupção, mas também existe uma sonegação que precisa ser combatida. Enfim, e isso cada vez mais é um controle. E também o setor imobiliário, que tem várias reduções, isenções, continua. Esse foi um setor que fez muito lobby, teve um regime diferenciado na reforma tributária, tem reduções aí de 60%, 70% também na alíquota e na base, então aqui tem bastante coisa para olhar. Bom, e aí vamos chegar aqui onde faz mais sentido para a Cial também, né? Que é muito o que a Cial entende bem, que é o fisco dentro do banco, gente. Aqui tem um novo conceito de credit score fiscal, que vai ser o quê? O seu fornecedor, você vai precisar olhar o fornecedor. Porque se ele for, por exemplo, do Simples Nacional, ele não apurar o IBS e CBS, porque ele pode ser do Simples Nacional e ainda assim ter uma apuração híbrida. Continua pagando lá no DAS, mas ele apura o IBS e CBS. Ele vai passar crédito 100% para você. Mas se ele não apurar, se ele estiver no Simples normal, ele não apurar crédito, você não vai poder tomar crédito dele. Então pensa uma empresa que hoje é do lucro real e ela já toma crédito 100% do Simples, ela não vai poder tomar, mesmo na situação atual. Por quê? Porque ele precisa agora estar atrelado ao pagamento do tributo. Então ele precisa apurar e pagar. Então você precisa saber quem é esse fornecedor. Ele é adimplente? Outro ponto. Vou pedir CND dele. Imagina se todo fornecedor você pedir uma batelada de documento, ter esse controle interno manual, não existe, como eu estou falando, né? A gente está passando por uma revolução tecnológica, não dá para fazer as coisas como a gente fazia antes, né? Ainda mais com um volume muito grande. Então, precisa entender, se ele é inadimplente, eu contrato ele por R$126, né? Que eu acho que eu trouxe um exemplo aqui. Eu contrato ele aqui, ó. Contratei o fornecedor, ele ia me custar, regime normal, 100 e 26,5 eu vou tomar crédito. Então, o que eu tenho em mente? Que eu vou ter esse custo efetivo com ele. Se ele não paga o imposto, eu pago 26,5% a mais. O que eu estava entendendo que eu ia pagar 73, eu vou pagar R$100. Então, o controle desse fornecedor, a análise desse fornecedor, ela é muito importante. Então, assim, porque ele pode te custar 26,5% a mais. Aí você da área de procurement, né? Você, área de compras, hoje os KPIs vão precisar mudar. Porque imagina, você não avalia o teu fornecedor, você vai lá só por expertise, né? Vamos pensar assim, você não avalia se ele financeiramente é viável para você, porque não é só preço, é o quanto ele te passa de créditos. E aí ele não paga ou ele não te passa créditos, né? Isso te custa mais caro para a empresa. Então é importante essa validação.
Então, e aqui a dívida do seu fornecedor passa a ser a sua. Por que é importante você avaliar a adimplência dele? Porque se ele não pagar imposto, você não toma crédito, você fica com, né, imposto a apropriar, ele fica lá pendurado, você nunca vai poder recuperar. Então, aqui, como eu mostrei, né, que existe um impacto financeiro muito grande. Agora, aqui, se ele é do Simples Nacional, ele vai até te gerar crédito, mas ele vai te gerar um crédito muito pequenininho que está lá na DAS. 1,5%, né? É muito pouco, que é o que está na DAS, ele te passa o crédito integral. E aí a nova gestão de procurement, né? Que acho que muita gente aqui é desse setor e que traz um pouco isso. Hoje a gente vê uma dependência muito grande de inputs externos, o ciclo de decisão um pouco lento, às vezes para você trocar um fornecedor, conseguir contratar um fornecedor novo, é complicado, né? Empresas maiores têm essa burocracia. Então, precisa de uma agilidade maior. E com a reforma, você vai precisar olhar quem é o seu fornecedor. Eu vou precisar olhar que ele é consistente eu manter esse fornecedor, antes não fazer diferença, hoje faz. Né, nessas análises que a gente está conversando aqui. Eu vou precisar trocar o meu fornecedor? Eu vou precisar buscar no mercado? É fácil buscar no mercado com aquela mesma expertise, mesmo preço? Então, é um processo que precisa acontecer o quanto antes, esse ano. Né? E KPIs tradicionais eu acho que não funcionam mais. Então, a estratégia pós-reforma é a autonomia com diagnóstico de dados em tempo real. Como eu falei, a receita está em tempo real, a gente precisa ser cada vez mais ágil. Classificação inteligente de fornecedor, então qual o risco e a criticidade, foco na geração de créditos e conformidade tributária e novos KPIs. Eu coloquei aqui um exemplo, por exemplo, né, assim, 90% dos fornecedores aptos a gerarem crédito. Né? Então, por quê? A exceção tem que ser, por que eu vou contratar um que ele não, ou ele é inadimplente, ou ele não vai me passar créditos? Ou ele é muito mais barato e muito bom, ou ele é muito bom e eu não tenho outro no mercado igual. Então, os critérios têm que ser muito claros e muito definidos, porque senão eu não tenho por que contratar uma empresa que tem dívida e que não vai me passar crédito. Ele vai ser mais caro. Então, os KPIs passam a ser outros também, né? E outra coisa, gente, cláusula contratual. É muito importante você se blindar com cláusula contratual. Uma das formas de quitação do débito tributário tem o split payment, tem a apuração assistida, que é ir lá e fazer a apuração, e tem a liquidação pelo adquirente. O que a lei prevê? Que eu, adquirente do serviço, eu posso colocar em contrato que, se você, fornecedor, não pagar o seu imposto, eu posso pagar e descontar de você depois na próxima parcela, por exemplo. Por quê? Eu preciso que esse imposto seja pago para que eu possa me creditar. Então, jurídico, gente, é a área que para mim é uma das coisas. Eu vou mostrar um pouquinho o hub aqui, assim, tem que existir um comitê tributário. Não tem como vocês passarem por uma reforma, né? Uma reforma quebra tudo sem envolver todas as áreas. Então, a gente tem pricing, a gente tem o CEO ali coordenando, né? Entendendo os impactos, finanças, compras, jurídico, tecnologia, logística. Tem que ter um comitê que vai olhar isso, que vai discutir de uma forma, as mudanças de uma forma muito mais ampla. Porque às vezes você está discutindo só na empresa o que vai no sistema, né? A fase 1. Tem muita amiga que me liga falando: o que você está vendo aí nos clientes? Porque a gente ainda está na fase 1, o pessoal de sistema nem falou nada ainda. Eu falei: calma, que eles ainda estão entendendo, deixa finalizar a fase 1. Que é adequação operacional. Mas estrategicamente, tem empresa que está lá na frente já tem produto, serviço, que já está mudando o seu hub, que já está fazendo muita coisa. Então, e outra, cláusulas contratuais. Tudo que a gente discute tem que ser blindada, a empresa tem que ser blindada. Cliente e fornecedor, que é o que eu te falei. O seu fornecedor não pagou o imposto, se tiver uma cláusula contratual dizendo que você pode pagar e depois descontar dela, ela vai pensar 2 vezes, né, em ser inadimplente. Então, e você se garante também. Então, essa visão mais multidisciplinar, ela é realmente importante durante essa reforma. E aí, vou passar a palavra para o Pedro. Acho que até complementando o que a Manu falou, pegando o gancho aqui, né? Esse é um trabalho que a gente fez aqui e está fazendo na CIAL. Então, a Manu foi consultora nossa aqui para fazer uma avaliação diagnóstica, para a gente entender os impactos, analisar mudanças de cláusulas contratuais, até com os clientes, com muitos de vocês. A gente tem algumas cláusulas lá, porque vai aumentar a alíquota com os nossos fornecedores, e a gente foi ver, qual que de fato é o impacto dos nossos fornecedores, para ver o quanto que a gente
consegue compensar, porque ao mesmo tempo que você tem aumento de imposto da alíquota, né, eu também vou poder compensar algo que eu não podia. Qual que é o net disso? Né? Complexo. Então, como é que a gente automatiza esse processo? Estou entrando muito, né? Como é que eu faço um mapeamento, um diagnóstico para entender quantos dos meus fornecedores são tributáveis ou não e o que eu preciso fazer de plano de ação, de substituição, acompanhamento com o fornecedor para ajuste e esse tipo de coisa. E o que a gente vê, né, eu conversei com vários heads de procurement de várias empresas, algumas gigantes listadas em bolsa, e a fase 1 está todo mundo ali preocupado com o operacional. Pô, o cara vai estar emitindo a nota, né? Era uma preocupação ali em dezembro para início de janeiro. Tem empresas que têm 20 mil fornecedores. Tempo de mudança de um fornecedor, 6 meses. Falei para ele, cara, você está atrasado. Você vai esperar seu time tributário ou financeiro vir para você em julho te dizer que você não pode mais trabalhar com esses fornecedores porque ele não vai ser você não vai conseguir compensar crédito tributário. O financeiro vai estar olhando isso daqui a pouco. Qual que vai ser o impacto no P&L? Que a gente está falando impacto na última linha, lucro líquido. O cara que não está compensando 26,5 é aumento de custo real. Ponto. O que vocês acham que vai vir a pressão do financeiro? Vai chegar o CFO, acabou. Esses fornecedores aqui, ó, não trabalha mais com fornecedores do Simples, por exemplo. Várias empresas têm políticas de desenvolvimento, que a Manu falou, estão em locais ali, que incentiva a contratação de fornecedores locais, menores, para desenvolver a região. Como é que vão estar essas políticas? Elas se mantêm, não mantêm? Qual que é o impacto financeiro disso? Isso está sendo discutido nesses comitês, nesse momento? Que eu tenho visto que a maior parte das empresas ainda não. Né? Então, o que a gente montou aqui dando esse exemplo? Né? Então, como é que você avalia 20 mil fornecedores de forma rápida e automática para ter um diagnóstico da sua situação atual? A gente montou um processo aqui de captura, né? O cliente passa a lista aí de fornecedores, pode passar o NCM. Então, a questão do imposto seletivo, ele é sobre o tipo de produto e serviço, sobre o código do NCM. Então, se tiver, a gente vai lá, consegue ver e fazer esse match. Se não, a gente faz um proxy pelo KNAI. Não vai ser 100%, mas ajuda no ponto de vista de diagnóstico aqui, de dar uma diretriz. E a gente vai fazer o check. Esse fornecedor, o serviço e produto dele, está no imposto seletivo? Se tiver, você já sabe que vai ter um aumento da alíquota que não é compensável. Segundo, esse cara está no Simples Nacional? Se estiver no Simples Nacional, você já sabe que não vai ter crédito compensável. Terceiro, esse cara está pagando os impostos? Porque, de novo, se ele não está pagando imposto, não tem compensação de crédito tributário. E aí, no final, a gente consegue ver do portfólio de fornecedores onde estão classificados os fornecedores. Né? E isso de uma forma simples e rápida. Então, cria lá um grupo, coloca seus fornecedores, né? Inicia o processo de análise em lote desses fornecedores, faz o acompanhamento aqui de cada um, tem lá para cada um a recomendação, se esse cara está ok, não está, né? O check, se ele está lá, tem CNDs não pagas, é do Simples Nacional. Para quê? Para depois ir para a discussão estratégica. Como é que está o meu portfólio de fornecedores? Pô, 64% aqui podem gerar crédito, porque não está no Simples. 36% não podem gerar crédito. O que eu faço com cada um deles? O cara que está no Simples, está pagando imposto, não tem imposto seletivo, tá ok. Né? O cara aqui que tem um imposto seletivo, opa, já deixa eu ver qual vai ser o impacto do aumento de carga nesses fornecedores. Não tem nada que eu possa fazer porque é o produto que eu estou contratando. Né? De resto, ele está ok. Como é que está o fornecedor que não está pagando imposto? Já vamos fazer um plano de ação, pedir para se adequar, 3 meses para regularizar, não regularizou, pendente de ser barrado fornecimento, por exemplo. Fornecedor que não é do Simples, está com imposto seletivo e não está pagando. Tem que analisar o impacto do imposto seletivo e fazer a ação de regularização do imposto. Fornecedor que é do Simples, mas não está no imposto seletivo e está pagando os impostos corretamente. Verificar o fornecedor se ele vai se ajustar, porque ele pode estar no Simples, mas ele pode estar recolhendo ali as alíquotas e se ajustar. Já tem que estar vendo isso agora, se preparando para isso. Está no Simples, tem imposto seletivo. Também, regularização e análise do impacto financeiro do imposto seletivo. Está no Simples, não tem imposto seletivo e não está pagando os tributos. Regularização e pagamento dos impostos. Está no Simples, tem imposto seletivo e não está pagando tributo. Regularização e análise do imposto seletivo. Então, olha só como cada um deles tem uma ação diferente. Dá para quebrar ainda mais. Dá para fazer uma priorização, várias
várias empresas têm lá as categorias, o gerente de categoria. Pô, vamos falar para cada gerente de categoria fazer sua análise, sua priorização. Trouxe um exemplo aqui, fornecedor recorrente, fornecedor spot. Espera aí, vou focar nos meus recorrentes. O cara que é spot, quem está ok, continua ativo. Quem está no imposto seletivo, vou avaliar, porque é o que eu estou comprando. Qualquer outro fornecedor vai ter imposto seletivo daquele produto. Quem tem qualquer ponto, nem vou gastar meu tempo fazer acompanhamento. Cara, tem lá X tempo para regularizar, não regularizou, está bloqueado, porque é uma compra spot. Né? Dá para quebrar isso, fornecedor estratégico ou não, por categoria, fazer essa priorização. Né? Para quê? Para garantir o impacto mínimo no final do ano, para em janeiro de 2027 estar com a eficiência dos fornecedores da sua cadeia de suprimentos para otimizar a compensação de crédito tributário e otimizar o efeito no P&L. Olha como essa conversa é estratégica. Olha como tem que estar lá conversando semanalmente, quinzenalmente, mensalmente com o CFO, com o CEO da empresa, acompanhando essas ações. Esse é o tipo de conversa que tem que estar tendo nesse tipo de comitê. Uma das conversas, além de todas as outras. Né? Olha o tanto de coisa que a gente fala de uma área. Então, aqui é só detalhando, um pouco. Pô, estou contratando novos fornecedores. Já estou fazendo esse check na entrada? Como é que eu paro de colocar fornecedores que vão me gerar esse problema no futuro? Quem incluiu lá nas políticas esse tipo de check para saber se esse fornecedor já entra ok para a reforma tributária? Então, tem várias ações aqui que têm que ser feitas. Né? Essa questão, vocês viram aí outro exemplo, né? Serviços. Olha o aumento de alíquota que vai ter. Seu fornecedor ele não vai conseguir absorver 15% aí de aumento de alíquota, até mais. Ao mesmo tempo, aumentar a alíquota dele, se ele é compensado, pode significar uma redução de custo para você. Então pensa assim, olha só como não é tão lógico. Né? Exatamente, porque quando você pensa, o PIS e COFINS acaba ali dentro. Então, hoje está no custo, ele tira e inclui o IBS e CBS que é por fora. Então, em tese, por isso que o Pedro está falando, o custo dele, do serviço, é menor. Só que não adianta ele simplesmente colocar 26,5 e passar a bola para você, só aumentar. É aí a negociação. É você olhar os seus contratos né, comerciais, porque tem margem para negociação aqui. Então, assim, essa matemática não é fácil, tão simples, não sei quanto todo mundo está por dentro dela. Vou pegar esse exemplo da Manu, né? Hoje, você paga, se você negociou, você paga 100 para ele. Certo? Uma parte desse 100, vamos pegar serviço, 8%, ele vai lá e paga em tributo. Então, no final, ele está ficando com 92 ali líquido do imposto. Certo? Esse 8 vai aumentar para 26,5. E você pode compensar os 26,5. Então, vamos supor que ele te aumentou aqui, cara, eu preciso repassar agora. Em vez de cobrar 100, eu preciso cobrar 118, que foi o que aumentou minha alíquota de imposto. Só que você pode compensar 26,5. Então, seu custo ainda vai ficar menor do que 100. Olha como vai mudar a forma de negociação dos times de compras e a matemática para ter o ganha-ganha. Porque aqui também, assim, quando a gente está falando de fornecedores, tem toda a questão estratégica de ganha-ganha. As empresas querem manter os seus fornecedores com saúde financeira para se manter no negócio e crescer. Quem já tem essa matemática definida, com os compradores alinhados, entendendo o impacto, para já começar a fazer essa renegociação. Quantos fornecedores vocês têm? Quantos fornecedores vocês vão ter que renegociar? Quanto tempo leva esse tipo de renegociação? Se for 6 meses, pessoal, já está atrasado, já estamos em março aí, janeiro de 27 começa, né? Então, assim, precisa, de novo, entender essas implicações, o que precisa ser já estar sendo feito agora. Porque não dá para esperar dezembro, porque janeiro já virou. É a questão do split de pagamento, né? Ninguém sabe como vai ser feito esse processo. Então, você garantir que ele já está saudável, que ele paga os seus impostos, super importante, né? E o outro ponto é a análise de fluxo de caixa, que a Manu comentou ali, que a gente sabe, né? Tem empresas com margem, pega a transportadora, margem super apertada ali, 5%, né? As grandes empresas já prorrogam o pagamento, ele te paga em 90 dias. Imagina esse cara sem 26% para rodar o fluxo de caixa dele. É outra conversa, estratégia de como que você vai lidar com esse tipo de categoria. O financeiro, compras, junto, avaliando os impactos e definindo a estratégia. Devolver aqui para a Manu para finalizar. Finalizar, né? Aqui, bom, e aí ao final a gente vai disponibilizar, acho que no QR Code,
da apresentação, mas eu acho que eles comentaram que tem em algum lugar. A gente está disponibilizando, isso é caso você queira saber como você está, né? Como vocês estão. Então, a gente está falando de um reativo em apagar incêndio, processos manuais, alto risco. Se você está nesse segundo nível aqui, já está bom, hein? Já vou dizer que você já está melhor que muita gente. Que é cumprir a obrigação RP padrão, né? Já atualizado, foco em evitar multas. Aqui você é bem reativo. Aqui já está no estratégico, que é um planejamento mais ativo, recuperação de créditos, um comitê instalado, você já pensando estrategicamente nos impactos tanto da tua empresa, como também no seu ecossistema. E aqui o preditivo, que aí a gente já está falando de como trabalhar com tecnologia. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de colocar tecnologia é fazer um mapeamento do como eu faço hoje, né? Como é feito hoje, de forma manual mesmo, né? Como que eu atuo para que depois a gente consiga traduzir isso para uma tecnologia. Bom, e por fim, aqui, o que a gente sugere aqui, né? Esse diagnóstico, o levantamento de oportunidades, aqui eu falo de oportunidades em geral, não só crédito, auditoria de fornecedores, como a gente conversou, a estratégia, a simulação de cenários, né, gente? Na verdade, eu colocaria tudo, 45 dias, né? Porque depois que você simula, tem tanta coisa para fazer ainda, depois você começa a simular e você fala, tá, mas e essa exceção? Isso aqui, que nem, eu tenho clientes que a gente está mudando o código, né, KNAI, mudando a operação, e aí você muda tudo, você muda contrato com o cliente, você muda modus operandi, né, porque ele sai de uma alíquota de 100% para uma alíquota reduzida de 60%, então faz muita diferença. Então, isso tudo leva tempo. Então, essa estratégia é importante de definição de preços, roadmap e a execução, que é a renegociação de contratos e os comitês permanentes. Gente, então, fica aí essa dica. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham absorvido um pouquinho aqui do conhecimento, que a gente ouve muito, mas eu acho que aqui o Pedro conseguiu trazer muito na prática da área de compras, né, como a gente pode aplicar a reforma tributária. Obrigada. Bom, pessoal.